Então vamos lá, eu vou falar aqui sobre o site com sistema, né? Vou falar as vantagens que essa ferramenta, cara, que é super útil, você vai ver aqui ao longo, eu separei aqui uma lista de vantagens e vou mostrar para você, e você vai conseguir ver como esse sisteminha aqui ajuda pra caramba. E eu vou utilizar aqui o site da RM Caçambas, né? Um site que a gente desenvolveu aqui para eles, com o sistema. Cara, essa ferramenta aqui é muito top, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui pelas vantagens e vou falando as vantagens e ao mesmo tempo vou mostrando o funcionamento aqui na prática, tá? Então aqui está o site, né? Aqui você tem a área administrativa, então ele vai para a área administrativa, mas eu não vou entrar ainda, tá? Então vamos lá. Quais são as vantagens que você tem aqui? Eu vou falar todas elas aqui e vou explicando, mostrando o site. Então aqui você tem uma gestão de leads, você vai conseguir fazer gestão de leads que entram aí dos anúncios. E é importante dizer para quem serve o site com o sistema. Ele serve para empresas que façam anúncios, independente da plataforma, que jogam o cliente, que mandam o cliente do anúncio para o site, tá? E fazem o atendimento desse lead, desse possível cliente, por WhatsApp, tá? Então aqui a gente tem um formulário, né? Eu vou mostrar isso mais adiante, na hora que for fazer o teste aqui. Então, você tem a gestão de leads, você tem um CRM integrado, então, toda vez que o cliente preencher os dados ali no formulário, ele já vai para o CRM. Fácil traqueamento das conversões, porque ele tem uma página de obrigado antes do cliente ir direto para o WhatsApp, o que facilita muito na hora de você fazer o traqueamento do que realmente é conversão. Porque acontece muito disso, do cliente clicar no botão de WhatsApp e não falar com a empresa. E isso gera uma conversão nas ferramentas, mas de fato não é uma conversão porque o cliente não falou. E isso aqui acaba com esse site aqui. Né? Fácil traqueamento de conversões, design profissional, você vê que o site é bem bonito, a gente coloca vídeo e tal, fica bem legal, bem bacana mesmo, tá? Bem profissional. Filtros, então você vai ver lá dentro do painel, você vê que você tem filtros que você pode utilizar, relatórios e dashboards, que também você vai poder ver lá quando eu abrir o painel, acompanhamento dos leads do tráfego pago. O que acontece muito nas empresas? O cliente entra em contato através do WhatsApp e simplesmente some, né? Ninguém registra ele não fica numa base de leads, você não consegue exportar aquela base do WhatsApp, por exemplo, entendeu? Você não consegue exportar os contatos do WhatsApp. Então, aqui você vai conseguir exportar a lista de leads, que é o próximo item aqui, via CSV, que você vai conseguir jogar dentro das plataformas de anúncios para poder fazer públicos de remarketing, para poder fazer públicos de lookalike, enfim. E aí aqui embaixo também eu coloquei públicos de remarketing, disparo de WhatsApp, então você vai ter lá uma lista de WhatsApp que, cara, eventualmente você pode fazer, usando alguma ferramenta lá, um disparo para essa lista sua. Vai ajudar muito o gestor de tráfego. Se você tem alguém que está fazendo gestão de tráfego para você aí, cara, isso aqui vai ajudar, vai ser uma baita ferramenta que vai resolver os problemas do seu gestor de tráfego, de saber, que é o último item aqui, o quanto você vendeu, né? Porque, cara, para a gente poder fazer, eu sou gestor de tráfego também, né? Para a gente poder saber se o nosso trabalho está dando resultado, a gente precisa ter acesso à quantidade de vendas que o cliente fez. E não só a quantidade de vendas, mas também o valor de vendas geral, né? O VGV, vamos dizer assim, o valor geral de vendas, e o lucro que ele teve sobre aquelas vendas. Porque só assim eu vou conseguir saber o meu ROI, né? O meu retorno sobre investimento real. Então eu vou pegar esse valor que é o lead, né? Que é o que eu investi, e subtrair, pegar o valor que eu vendi, o valor geral de vendas, desculpa, me perdi aqui a inspiração, eu vou ver o tempo do vídeo, mas eu vou pegar o valor geral de vendas, vou subtrair os meus custos, né, o que eu tive de custo para operar, para entregar aquilo que eu vendi, seja uma caçamba, por exemplo, eles têm os custos lá de caminhão, de motorista, enfim, e vou subtrair também o que eu investi de publicidade. E aí você vai saber o seu lucro real, o que você está de fato trazendo de dinheiro para a empresa. E, cara, isso é muito importante, tá? E eu vou tentar ser o mais breve possível agora na apresentação do site em si. Então, primeiramente eu vou cadastrar um lead aqui, você vai ver que, no caso, esse formulário, tá? Ele é totalmente personalizável, a gente pode colocar aqui o que a gente quiser. E aí, ideal que você use esse formulário, cara. Às vezes a pessoa fala assim, mas o cliente não vai responder,
No caso aqui, uma das resistências do cliente que eu vendi esse sistema aqui era o CEP, que ele tinha medo de que as pessoas, às vezes uma pessoa mais idosa e tudo mais, não conseguisse preencher o CEP. Mas você vê que o CEP, ó, às vezes ele já vem direto no navegador aqui, ó. Então, e outra, não necessariamente no seu negócio você precisa do CEP da pessoa. No caso aqui eu coloquei, porque é importante para mim saber os bairros que estão vindo os leads, tá? É muito importante. Então, e às vezes fala assim, mas o que é um ou outro que não consegue, tá? A maioria consegue, já testei isso aqui, funciona. Então, e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um teste aqui, vou colocar o teste 03 aqui, vou colocar o número de telefone fictício, 9, vou colocar 89898989. Você vê que aqui é legal, ele tem umas travas, ó, eu não consigo digitar mais números, ou seja, o número não vai vir errado. Só se que o usuário digitar realmente errado, mas não vai virar mais. E cara, o bônus que isso traz de você ter uma lista de leads limpa, né? De você ter uma lista de leads que o cara teve que preencher, entendeu? É melhor do que uma lista de leads que o cara só clicou no seu botão de WhatsApp e não falou nada. Entendeu? Ou às vezes mandou um olá e nem te respondeu mais. Você tem o nome dele aqui, você tem aqui, você pode colocar mais informações. E o CEP, né? Que eu vou mostrar que para esse caso aqui em específico é muito importante. Então eu vou colocar aqui, eu até peguei 2 CEPs aqui e vou fazer uma demonstração de erro. Eu peguei esse 06730.000 aqui, ó, 06730.000, ele não vai encontrar. O que isso significa? Que eu não vou conseguir converter, o Google não vai contar como uma conversão. O que acontece muito em formulários por aí? O cliente digita um número errado aqui, não tem nenhum filtro, né, de verificação, ele clica em fazer orçamento e vira um lead, só que aquele lead não é válido. Entendeu? Então isso não é bom para você, isso não é bom para a empresa. Um lead inválido não é bom. E a gente está investindo dinheiro em tráfego, é bom a gente saber quanto que a gente está pagando por um lead válido, um lead que realmente existe. Entendeu? E aí aqui ele vai dar um CEP errado, se a pessoa digitar um CEP errado, cara, pode ser que tenha algum erro aqui, pode, mas aí a pessoa vai ter que digitar um CEP das proximidades que seja válido, mas isso também é um caso isolado, tá? A maioria dos CEPs aqui que eu coloquei funcionou, eu testei com os clientes, funciona, a maioria coloca o CEP lá e aparece, tá? E aí eu vou pegar um que valeu aqui, que foi esse 01021.000, e aí eu vou colocar aqui, ó, 01021.000. E aí, pô, ele já deu o nome da rua aqui, ó, pra mim. Então, pô, fazer orçamento. Quando eu colocar em fazer orçamento, ele vai jogar o cliente para uma página de obrigado, né? Pronto, foi. Que vai em 5 segundos. Isso aqui é ótimo. Por quê? Porque é aqui que eu faço a conversão. Só quando realmente foi validadas as informações, o gestor de tráfego vai lá e vai traquear essa página de obrigado. Que em 5 segundos vai direcionar o cliente para o WhatsApp. E aí a gente vai falar no WhatsApp que acabei de solicitar um orçamento pelo site. E esse cliente, inclusive, me pediu para que eu fizesse uma otimização para ele, colocando o step aqui na mensagem. E eu vou fazer isso aí também. Mas, agora voltando aqui para o sistema, que é o que a gente quer ver, eu vou pegar o link novamente aqui dele. Vou jogar aqui. E vou abrir aqui agora a área de administrativa, que aqui só o dono da empresa vai ter acesso, né? Vou digitar minha senha. E vou entrar. Cara, aqui, olha que legal, cara. Primeiro você vai ter aqui já seu painel de gestão de leads. Então aqui você vai saber, ó, os bairros, eu tenho um lead. Cara, isso aqui, principalmente para o cliente, isso aqui a gente pode adaptar, tá? Às vezes, se você tem uma academia, se você tem uma clínica, a gente pode colocar dados aqui que são mais relevantes. Eu coloquei aqui, no caso, os bairros, que para mim, saber da onde os leads do cliente de caçamba estão vindo é muito importante. Saber os bairros, entendeu? Para eu saber que se está vindo alguma coisa muito longe do que eles atendem lá e eu consigo ter esse acompanhamento em tempo real aqui, né? Então, e aí aqui eu tenho, né? O filtro por data, vou trabalhar melhor os filtros ainda aqui, mas aqui a gente tem, ó, o total de leads, o filtro de data, então eu consigo pegar a semana que eu quiser aqui, os leads de hoje, a cidade, que no caso aqui é que tem mais, aí o bairro que tem mais, o lead ao longo do tempo, então aqui as datas, lead por cidade, isso é muito importante, e por fim, lead por bairro, então cliente, eu consigo aqui depois fazer campanhas específicas para cada bairro que eu quero atingir, consigo fazer ali, talvez uns 5 km de raio ali em cima do bairro, entendeu? O que pode, né, isso aí vai depender de cada cliente, tornar a campanha muito mais assertiva, tá? E aí aqui, mais do que isso, eu tenho aqui, isso aqui não tá, já tá aqui os leads, ó. Eu tenho aqui o banco de dados dos meus leads.
todo lead que entra, eu tenho aqui eles registrado, com as cidades e tudo mais, e os WhatsApps. E eu posso exportar essa lista para poder utilizar ela em eventuais campanhas de remarketing e tal, e disparo de WhatsApp, enfim, né? Que eu falei das vantagens lá. E ainda mais, ele tem um CRM, onde eu posso aqui colocar o valor dessa proposta, né? Então, cara, aqui tá bem simplificado, porque eu não preciso ficar. Eu não queria que um sistema que ficasse muito complexo para o meu cliente usar. Aqui ele coloca só o valor, que nem tá funcionando direito ainda, mas aqui eu coloquei R$1, ó. Vou colocar R$100 aqui, pronto. R$100, e aqui eu posso colocar fechado. Posso arrastar se ele vender, tá? Eu contato, se for um cliente que continuou, né, a mensagem continuou a conversa, se ele enviou o orçamento, se a negociação foi para frente, e aqui eu posso colocar fechado ou perdido, e eu ainda vou acrescentar uma aba aqui de relatório de vendas. Cara, esse site com sistema é bárbaro, tá? Vai ajudar muito as pequenas empresas que fazem anúncios e jogam pro site, atendem no WhatsApp, a ter esse controle dos leads aqui, beleza? Cara, nesse vídeo é isso. Até a próxima.